lá, Sensei Bartolo entrou. Como é que eu faço aqui para chamar o Sensei? Ó, fazer a transmissão ao vivo. Fala aí, Fabião. Estamos de volta. Agradecendo todo mundo que está voltando aí, prestigiando. Então a gente vai iniciar esse terceiro bloco que fala justamente aí sobre esse lado que talvez está se tornando, acho que o lado mais assim conhecido do senhor atualmente, que é o lado escritor. A gente participa de grupos de WhatsApp em comum e está sempre acompanhando as mídias sociais. A gente vê que os livros do senhor ele já tem uma penetração assim no Brasil inteiro. Eu, particularmente, tenho alguns livros, já falei algumas vezes, como livro de cabeceira, referência, como professor, transmito aos meus alunos. Aquela hora eu falei para o senhor não dar spoiler, agora o senhor vai poder aí escorrer o porquê que o senhor começou a escrever sobre karatê. Vamos lá então, Sensei? Então, deixa eu te Por que falar. o senhor começou a escrever sobre karatê? Vamos lá. Um abraço a todo mundo que está entrando aí, da Veipote Jundiaí, pessoal muito legal aí, sempre amigão. A escrita, é o que eu te falei, eu procurava muito em livros internacionais, né? A gente procurava bastante informação, né? E eu percebia que o brasileiro não tinha possibilidade. A gente só tinha os livros do Oswaldo Duncan, né? Que quem é da velha guarda vai lembrar, que era um carioca, que escrevia sobre jiu-jitsu, escrevia sobre karatê, era um karateca da primeira safra dos faixas pretas lá no Rio. E ele partiu para esse lado de escrever um pouco, mas era muito pouco. Aí um outro professor. E aí eu falei, aquele tripé que eu te desenhei, né? Eu falei, para ter um karatê forte, a gente tem que ter um dojo forte, uma universidade que apoie e um tripé cultural, né? Uma coisa cultural que dê resultado. E com isso surgiu a parte cultural, os livros e os cursos de extensão e pós-graduação na faculdade. Os livros, o primeiro livro foi em 94, eu comecei a escrever em 90, 90 e pouco, e eu fazia de madrugada em casa, desenhado, foi desenhado por mim, eu sou desenho mal pra cacete. Esse aí Esse eu aqui? esse aí mesmo. São poucas. Ah, Foram 2.000 exemplares, né, Fábio? 2.000 exatamente, está aqui, ó. exemplares e realmente esgotou rapidamente. Então, com isso, eu comecei a perceber, pô, se eu mandei para frente 2.000 exemplares em menos de 6 meses, é porque tem uma carência de mercado. Mas eu sentia que tinha que fazer a coisa de modo acadêmico. Esse aí foi mais tipo apostila do que um livro essencialmente. Aí, em 2000, com a proposta do Nóbrega, da gente abrir uma educação física com rendimento, eu fui chamado para 2 matérias. Aí eu achei o caminho do processo acadêmico. Aí comecei a escrever livros e não parei mais. Hoje também estou escrevendo mais uns 2. E eu gosto muito de escrever, porque transmite. Eu não escrevo, você percebe que eu não escrevo karatê técnico, a mão vai aqui, porque isso já tem no Best Karatê, isso já tem no Kanazawa, Nishiyama, esses já são os caras, já mostraram isso. Eu tento pegar temas que sejam proveitosos para o karatê. Quem lê meus livros entende que tenha uma conotação de preenchimento, né? Por exemplo, o livro de história já fala da história mesmo, né? Como entender a história, isso. O livro de Okinawa é para retratar o que Okinawa reflete, papapá, o que é Okinawa. Esse aqui você ainda não tem, não mostrou aí, hein? Esse é o que eu não tenho ainda. Aí. Esse livro multidisciplinar, você tem aí? Aí, Aqui. aí. Multidisciplinar é justamente isso. É para você, a parte de perfil, cada profissional dá um pouquinho da sua contribuição. E tem os primeiros passos, né, que é o beabá, que a gente isso, treina, mostra assim, procedimentos onde treinar, onde papapá. E por último, né, nosso mestre Sasaki aí, que faleceu e eu quis fazer uma homenagem a ele e fizemos esse livro aí. Então, são livros de conteúdo, né?
E por que eu falo conteúdo? Que os títulos, eles sempre surgem no final do livro. Eu não consigo falar, vou fazer um livro chamado... Eu não consigo fazer isso. Eu começo a pesquisar e aí, a partir daí, no fim do livro, já está moldado o nome. E a contribuição é essa, né? A minha ideia é sempre fazer que a sua coleção esteja incompleta. Eu estou sempre fazendo para poder atingir isso aí. Eu senti essa necessidade, né? E aí, outros profissionais agora estão escrevendo. Então, o Caribé da Bahia agora está saindo a biografia dele. Cara, são, assim, muito bom ter livros de karatê do Brasil, pô. Nós somos uma pátria muito carente e precisamos estudar mesmo. Excelente. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, o qual o senhor foi um dos professores da banca, né? E a gente falava sobre karatê e desenvolvimento motor de criança de 6 a 10 anos, a dificuldade de encontrar bibliografia sobre o karatê era tremenda. Eu tinha o Caminho da Mão Vazia aqui do senhor, tinha acho que 2 ou 3 livretinhos que eu inclusive comprei lá na academia do CPUSP, do Sensei Sasaki, e aí era coisa de um texto de internet que você não tinha nenhuma referência, um outro texto que você tinha informações que conflitavam com outra coisa. Então, esse trabalho de ter uma produção nacional sobre o karatê realmente, Sensei, é assim, muito, muito importante mesmo. Eu, com certeza, se esses livros tivessem surgido na época da faculdade, o meu TCC eu teria feito assim, sei lá, 1/3 do tempo, porque a pesquisa específica sobre o karatê, não sobre o desenvolvimento motor e outros aspectos, mas sobre o karatê, era muito difícil. Tem gente perguntando se dá para encontrar esse primeiro livro aqui, Sensei. Olha, acabou, cara. Esse livro aí foram 2.000 e não, ainda estou tentando fazer a segunda edição agora para sanar essa falta aí. Mas ele realmente estou. Fernando está perguntando se eu quero vender o meu, cara. O meu eu já recorri, eu já li tanto que ele está todo detonado. Tem até uns riscos que meu filho pegou e rabiscou aqui. Esse daqui Então, aí para atender. O que é importante que eu queria falar, Fábio, assim, para você ter uma ideia como isso reflete, né? O Dr. Gotani, que era o reitor da USP, insistiu muito para o Sensei Sasaki fazer aquelas clínicas que ele fazia, né? E aquilo foi um marco histórico, né? Porque essas apostilinhas que você está falando, o próprio Dr. Gotani estimulou o Sensei Sasaki, falou assim, ó, vocês têm que ter conteúdo, vocês têm que passar o conteúdo, não é só ter para vocês. E aquele despertar nele refletiu em mim também. Então, esse livro de história, nós fizemos assim, depois de eu concluir, eu deixei 1 semana na mão do Sasaki Sensei. E ele, peraí, se eu ver se no Japão foi assim, ele mordeu aquilo tudo, escreveu, rabiscou tudo. Então, quer dizer, é importante a gente passar o nosso conteúdo, entendeu? Mesmo que seja você pense que é um pouco simples, mas é formar conteúdo da gente. Isso é muito importante. E o Brasil agora está com alguns escritores, né? Geraldão vai fazer um outro livro de rendimento também que é bom. Então, quer dizer, o pessoal está soltando essa imaginação para escrever. Muito legal. Eu vou ter que abrir aqui uma exceção de uma pergunta que surgiu aqui na hora, mas aquela é muito interessante. A Giovana perguntou se o senhor pretende escrever um livro para as crianças sobre karatê. Um livro infantil. Giovana, estou escrevendo. Oh, boas notícias aí, hein? Acertou em um livro. Se for Batalha Naval, ela acertou num livro. O outro é outro tema. Então, o senhor, na última live que eu tinha visto do senhor, eu não lembro qual foi, se foi com o Sensei Lucena, não lembro agora, sinceramente. O senhor falou que estava produzindo 2 livros simultaneamente aí nessa quarentena, né? Cara, eu estou com a ideia de 2 livros simultâneos. Nunca aconteceu isso, mas é que acho que a quarentena deixa a gente louco com as ideias diferentes. Então, eu tenho essa abordagem desse livro agora, já sabe que é para criança, e uma outra abordagem, e assim, isso eu não fico numa, de repente vou para outra, eu estou com as 2 ideias, as ideias estão embaralhando. Então, é a primeira vez que eu faço isso, também não estou entendendo muito, mas às vezes eu paro direto porque eu não entendo nenhuma das 2. É complicado, mas está saindo. Legal, legal. Sensei, a pergunta aqui do Sensei Pedro Melo. Pedro Melo, que é um devorador costumaz de livros, aí tem um arquivo de PDF aí gigantesco. Ele pergunta aqui, quais as 10 melhores referências bibliográficas que o senhor usou nas publicações dos seus livros?
Olha, legal isso aí, hein? Pedro, o Pedro é excelente, né? O Pedro é um profissional, eu encontrei ele no Brasileiro lá na Bahia, ele está sempre... O Pedro é um cara muito legal, um abraço aí para você, se estiver presente aí. A pergunta dele é muito pertinente, eu separo em dois conceitos, né? Não só para os livros, como também para a parte técnica. Eu me baseio, Fábio, em alguns livros que são essenciais. Por exemplo, vou até falar, é bom falar isso. Opa! Esse livro aqui, eu acho fundamental. É um livro de um escritor alemão, é o Dicionário do Karatê Shotokan. Esse livro é uma obra que assim, é um dicionário daquilo que você precisa. Tudo que você precisar, tem a foto, tem o kanji, tem explicação, tá? Tem língua inglesa, alemão de origem inglesa e espanhola, tá? Esse livro é uma... Ele ainda tá em catálogo ou é um livro fora? Esse livro ainda está em catálogo ou é um livro fora de catálogo? Esse livro, Sensei, ele ainda está em circulação ou ele está fora de catálogo? Ih, deu uma travada, hein? Cortou para mim, repete, Fábio. Perguntei se esse livro, esse dicionário do Karatê Shotokan, ele ainda está em edição vigente ou ele já está fora de catálogo? Ah, não, internacionalmente ele é de São Vicente, não tem? Esse aqui é de... Eu comprei em 2004, se eu não me engano, e tem aí em livraria, se você buscar importado, tem. A outra referência que eu acho muito importante é o da minha escola, né? JK. Então, o livro da JK eu acho muito importante porque é a referência da minha escola, o Shotokan define passo a passo os volumes do kata, e assim, não tem nenhuma foto, é tudo escrito em inglês, né? Mas é tudo escrito tem em japonês e inglês. É escrito para não dar imagem à falsa impressão do desenho, da foto. É descrevendo movimento por movimento. Pá. Depois eu acho fundamental, esses aqui são os meus melhores livros. O Best Karatê, eu tenho em inglês e tenho o em português também, mas é muito importante. É uma enciclopédia de 11 volumes, que é fundamental. Eu acho que tem que ter isso para a sua base, no Karatê Shotokan. Depois... Karatê dinâmico. Karatê dinâmico é o beabá, né? Nakayama Sensei. Importante você ter isso. Não pode faltar o básico, Funakoshi com Karatê Kyohan. Né? Esse aqui também é o meu em inglês, né? Edição capa dura, aquela edição bacana que tem o... Eu pego muito... Essa aí é invocada. Hã? Essa aí é invocada, essa edição aí. Lá fora eu pego só as especiais, né, cara? Que é bom, né? Eu tenho dois guias do Nishiyama e do Nakayama, né? Do Kanazawa e Nishiyama, que eu acho importante a pessoa ver. Como técnica Shotokan, se resume a isso. Quando você começa a entrar em história, aí você tem que ler o Totejutsu, que aí já é Funakoshi com a sua interpretação do Karatê Shorin, passando para você entender o que era Shorin, o que veio o Okinawa. Depois disso, eu tenho a parte histórica do outro lado e a parte técnica lá em cima de fundamento. Então, eu acho importante quem pesquisa, né, você ter quais são os 100 mestres mais importantes de Okinawa. Né? Isso é importante para você entender como é. Eu vou para Okinawa, eu tenho que entender quem são os importantes lá. Né? O timeline da história do Karatê, né? Passo a passo. E a história do Karatê relacionada a estilos, né, e mestres. Né? Isso dá para você se basear. E uma que eu adoro aqui, ó, você vai ver aí, esse livro aqui é muito legal. Ó. Matsutatsu Oyama. Ah, o que é o Karatê? E a mesma coisa, com um livro capa dura, recortado. Tem uma edição desse livro. Esse é aquele livro que uma das edições ele está com um dedo em cima da vela, assim, na capa, Sensei? Tá com o quê? O dedo em cima da vela, assim, a vela pegando fogo, ele com o dedo, assim? Não. Esse aqui é a enciclopédia. Ó, aquele é o básico e esse é o avançado. É uma enciclopédia dele, olha o volume.
com defesa pessoal, Agostinho. É um livro também todo em inglês. E por último, que é importante, Fábio, eu ganhei do professor Harry Cook, a história do Shotokan com Funakoshi aí. As maiores coleções minhas, na realidade, Fábio, isso é tudo assim, ó. Tudo capa dura. Capa dura, bordado em folheto assim, ó. Dá para ver aí? Opa, perfeitamente. Então, essas são as minhas referências históricas para começar a estudar. E aí, lá em cima, eu tenho estudos, assim, que nem você falou. Você falou aqui, são outro departamento que eu cuido dos ensinos pedagógicos das crianças. Face a face, papapá. Então, tem vários capítulos. Isso, na realidade, te dá uma base inicial para você estudar. Mas não é o fundamento. Tem que ser, eu tenho muito mais livros. Agora, como o Melo perguntou qual é a minha base é essa do Shotokan, depois eu vou para Okinawa, tem a história de Harry Cook e estudo um pouco Kyokushin, que também tem muita gostinho em defesa pessoal, né? Primeiro, Legal. não é muita gente que vê esses livros, não. É que o Pedro Melo perguntou, eu falei, eu vou mostrar. Privilégio nosso aí acompanhar um pouquinho dessa biblioteca. Sensei, próxima pergunta é do nosso companheiro de Prefeitura de Santos, o Paulo Recupero. Opa! Ele quer saber quando sai um dos dois livros aí, se algum já tem alguma data prevista para lançamento. Então, como eu estou finalizando os dois, a gente está nessa... Um abração para o Paulo aí, que sempre esteve no Rebouças com a gente aí, sempre ajudando, né, cara? O tempo que eu fiquei no Rebouças, o Paulo era muito solícito aí. Um abração. Tanto o livro para crianças quanto o outro livro, ele depende de uma parte de ilustração, né, que é complementar. E eu estou achando a pessoa certa para fazer a ilustração, porque por se tratar um livro de criança, tem que ter o perfil ideal, né? O outro é mais fácil. E nessa época, todos estão assim fechados e ainda não acabei para entregar. Então, eu acredito que começo do ano que vem seja o mais lógico de começar a soltar os dois livros, ou um, pelo menos, tá? Eu acho que esse ano, 2020, esse calendário vai ter que pular, não tem jeito, cara. Tá. Mas vai passar logo. Sensei, queria que você falasse um pouquinho agora sobre a Bartoli Store, sobre os kimonos, que foi uma novidade na época, assim, eu lembro que muita gente falou assim, caramba, Sensei Bartolo agora tá fazendo kimono, cara. Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa ideia e como que tá o desenvolvimento hoje. Vamos lá. Então, Fabião, eu sempre quis contribuir com o Karatê, eu achei de inventar mais uma coisa, eu falei, eu preciso fazer uma coisa que contribua. Eu vou entrar na linha de kimonos para treino, não para competir somente. Porque é difícil achar um kimono que você treine e se sinta à vontade. Ou você tem o de luta, ou você tem o de kata, ou você tem o durão. Então, eu comecei a trabalhar com kimono flex e chamei o Wellington, que você conhece, o Tom Kihara, né? Ele é meu gerente de vendas. E a gente está crescendo. Começou com os perfis de kimono. Eu já vendia livro, na verdade, né? Pelo fato de vender livro, eu montei uma loja virtual. E aí eu falei, vamos montar esse esquema de kimono e acessórios inerentes ao karatê. Então, hoje a gente tem 3, 4 modelos, né? A gente trabalha com esse flex, que é um kimono que ele tem elastano, né? Que nem a calça que você tem. Ele é muito confortável, porque ele ajusta no corpo e não tem sobra. E você não sente a pressão porque ele é elástico. E a gente faz o tradicional, que é o PA, né? Que é o normal, mais folgado, em 2 tamanhos, a gente faz, em 2 tipos, né? A gente difere um pouco o corte, né? E um pouco a grossura do PA. A gente consegue esse equilíbrio diferente. Então tem o Endurance, né? Que é um kimono de entrada da gente, né? Que é o kimono que é o básico mesmo. E a gente tem mais para frente ainda, a gente tem o Flick, que é o kimono de kata. Flick já é um negócio de kime, estalo, né? É aquela batida flick. Então, a gente já tem esse kimono como para professor, para cara que quer fazer kata. Então, assim, a gente está num caminho novo, né? Mas também começando, atendendo as pessoas. Mas o nosso objetivo não é concorrer com a Arauasa, a Adidas. Lógico, a minha academia está cheia de Arauasa, cara que compete. Agora, para treinar, o kimono é muito bom e quem veste está gostando. E os livros são que a gente está fazendo. Logo, logo tem mais aí. Legal. Sensei,
Eu queria agradecer de coração a live. A gente já está aí em 20 minutos nessa segunda sessão. Eu prometi que não ia me estender. Eu queria realmente te agradecer de coração aí pela oportunidade. Eu acho que esse formato de abrir para as pessoas fazerem as perguntas eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pode estar falando alguma coisa que a pessoa não quer saber, né? Sugestão da minha mulher aqui, já bem lembrado, senão apanho depois. É... Fazer uma pergunta antes da gente acabar para você. Diga. Quando você entrou na prefeitura, eu estava coordenando o Karatê da cidade aí na SEMES, e nós conversamos que o caminho era esse, papapá, te orientei, e você começou a fazer o trabalho que eu te falei, ó, vamos ali, vamos dar aula lá, né? Ao contrário do que os outros falavam. E você hoje permeia, né? Tanto no Rebouças, tanto na Zona Noroeste, dá aula para os mais idade, da defesa pessoal, está abrindo o seu caminho em forma de trabalho. Agora, eu que pergunto, Sensei, deu o chute certo ou você acha que tinha que chutar diferente? Não, seguir. Quando a gente segue as orientações do sensei, né, é diferente, né? Até dar um depoimento aqui, eu lembro muito bem desse dia que a gente foi na padaria ali do Canal 3, e depois foi no Dali Coutinho ainda conversar com o Igor, que estava dando aula na época ainda. Sensei Bartolo, para as pessoas que estão acompanhando aqui, agora eu vou dar um depoimento aqui. Eu me sinto, não me sinto um filho, porque já cheguei faixa marrom na academia, mas eu me sinto um sobrinho, né? Como aquele seriado do Will Smith, que ele vai morar na casa dos tios lá, o Maluco no Pedaço. E treino com um senhor desde 99, foi quando eu me mudei. Tive um afastamento momentâneo ali na época da faculdade por, né, falta de maturidade, mas realmente, toda vez que a gente segue o conselho aí do sensei, a gente se dá bem, né? Apesar de ter ganhado o apelido de perguntelho, porque em algumas ocasiões eu demoro um pouquinho a ficar quieto, mas eu gosto desse rótulo de perguntelho porque eu sou uma pessoa que tem muitos questionamentos e não acho importante a gente questionar, acho que ficar parado acompanhando as coisas sem questionar, acho que não faz bem para ninguém. O nosso meio é um meio que precisa ter renovação. Então, sempre bom que apareça algum pergunteiro. Mas importante é saber a hora certa de perguntar. E isso eu estou aprendendo, aprendi muito com o senhor, viu, Sensei? Então, para a gente encerrar, a Sandra Serrão, ela te deixou mais uma pergunta aqui. Essa é meio difícil. Essa ela te colocou numa roubada, Sensei. Ela pergunta aqui, ela na verdade, ela não pergunta, ela pede. Peraí que travou. Travou. Voltou. Tá me ouvindo, Sensei? Voltou. Aí, deu uma travada, destravou. Então, eu vou colocar a roubada que a Sandra te colocou aqui. Ela pede um momento marcante como sensei. Vixe Maria. Só vale um. Um só? Um só. Aí é difícil pra caramba. Um só é impossível. Ah, você reclama, depois você manda ela pagar a escadaria, sensei. Ah, meu, 40 anos a pregar um não dá, né, cara? É muita coisa. Tem vários momentos inesquecíveis como professor. Vários. Escolhe 5 aí, mestre. Porque eu vou desmerecer outro, não sei como. Mas, assim... Então elenque quantos o senhor quiser. Não, como professor, eu tenho uma realização pessoal muito grande. Por quê? Porque eu tenho as pessoas, né, que se envolvem comigo diretamente. Em segundo plano, eu tenho pessoas que nem você, que é professor, e seus alunos são para mim como netos. Então, daqui a pouco, já tem pessoas conversando comigo, né, e já falando como se fosse meu neto. E é seu aluno, mas eu sinto que eu ganhei mais uma amizade hoje com seus alunos. Então, é muito legal isso. Então, são relacionamentos que eu levo do Karatê como professor, são as amizades que eu tenho. Né? Eu tive momentos assim,
expressivamente forte. Não vou falar um em detrimento do outro, mas tive momentos muito fortes como professor. E o que eu guardo mesmo não tem preço, cara. Isso aqui a gente guarda mesmo. Os mais diretos parecem que são meus filhos, seu sobrinho, os teus professores, os teus alunos, daqui a pouco vai parecer que é meu neto, que já fica falando ao sensei para todos. E isso é que é legal, entendeu? Você ter essa relação. O cara. Aí ele está falando aí. Não é o que ensina, é que ilumina o caminho. Por isso que eu cheguei para ti e falei, Fábio, o caminho é esse. Foi ou não foi? Travou? Tá legal aí? Deu uma travada aqui, deu uma travada. Eu não sei se para as outras pessoas se ficou claro. Para mim deu uma travada. Bom, em suma é isso aí. São os amigos que ficam. O professor é aquele que ilumina o caminho, que acha o caminho do cara, porque nem todos os caminhos são iguais, né? Um quer usar o karatê como hobby, um quer usar como professor, outro quer usar como atleta, outro quer usar para defesa pessoal, o outro para relacionamento. Então, o importante é você iluminar esse caminho e fazer com que essa pessoa seja do bem. E aí faça esse trabalho que você está fazendo em 2, 3 locais, se virando. É esse o caminho que leva o karatê. Então, como sensei, em vez de falar algum caso, que eu tenho vários, né? Mas eu acho mais legal relembrar essa parte de amigos para sair na tangente e não comprometer ninguém. Perfeito, mestre. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Queria convidar as pessoas, na quarta-feira que vem eu vou estar batendo um papo com o Oscar. Oscar, que é coordenador do Departamento de Para-Karatê da Federação Paulista. Gostaria aqui de agradecer a todos que participaram, todos que mandaram perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu responder algumas perguntas que ficaram aí. Quem sabe a gente consegue fazer uma próxima live. E é isso aí, Sensei. De coração, agradeço a todos. E mais as suas últimas considerações. Eu só queria saber, você sabe salvar essa live e gravar no final aí? A primeira parte já está no IGTV já. Já? Então tá bom. É isso que a gente queria saber. O pessoal está perguntando aqui, sabe gravar? Eu falei, ele sabe, tem que saber. Fábio, obrigado pela live aí, pela oportunidade de falar um pouco sério, né? Eu acho legal esse encontro de cabeças pensantes, né? Que pensam no karatê municipal, pensam no karatê de Santos. A gente tem um trabalho grande aí. Eu sou assim, eu não acho que a seleção santista é importante, a seleção de base é importante, a parte competitiva é forte. A parte educacional é importante, a parte municipal é importante. Você tem que ter a escola, a educação no município, trabalhando em volta das pessoas. E o karatê é uma ferramenta que pode formar essas pessoas. Disciplina, caráter, honra. Então, tudo isso, coisas que leva, né? E consegue trazer dentro do karatê. Então, um abraço a todos que estiveram com todo mundo. Eu vi que muita gente entrou. E considero os seus alunos meus netos, porque... Ih, travou o finalzinho. São coisas assim que a gente vai ver um exame e ficar mal contente do progresso de um, de outro, né? E brinca com um. Um abraço. Sensei, tá joia.